cultuando ao Senhor conosco através da Vale Verde FM, Mendes Pimentel, 89,3. Nós vamos abrir a palavra de Deus, Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 a 6, um texto expressivo da palavra de Deus. Efésios, capítulo 4, versículos de 1 a 6. Ele fala de vocação, ele fala de chamados, ele fala da igreja como um corpo, da unidade. Coloquemos-nos de pé e façamos essa leitura a uma só voz neste momento. Efésios capítulo 4, versículos de 1 a 6, leiamos. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Nós vamos cantar neste momento um hino que ele traduz nas suas estrofes a realidade da igreja e a realidade do texto que nós lemos. Cristo é o cabeça da igreja. Nós temos uma unidade do cristocêntrica. Cristo é o cabeça. Nós somos membros uns dos outros como corpo de Cristo. Está escrito aqui de maneira clara no texto que nós lemos. O hino que nós vamos cantar é Sempre Vencendo, número 49. Cantemos neste momento com muita expressão, com muita alegria diante do texto que nós lemos. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor. Ele é o supremo, criando, com seu imenso poder,
que foi reeleito na Assembleia da Igreja, e a gente estava dizendo que ele já está na condição, caminhando junto com o presbítero Edson Júnior, junto com o presbítero Gilson, né, para a inerência da igreja, já podem receber a inerência da igreja. E a alegria que eu tenho como pastor de estar nesta igreja há 29 anos, e eles estão comigo aqui nesse tempo todo. Eles foram me buscar lá em Mantena, e saber que Deus tem dado a essa igreja líderes fiéis. Isso é muito gratificante. Fabinho está entrando hoje, vai ser ordenado e consagrado. No exame dele hoje, a satisfação nossa de ouvir o que nós ouvimos do Fabinho, a firmeza e a humildade dele para continuar firme com Cristo Jesus. Graças a Deus pela nossa igreja. Somos falhos, somos pecadores, não somos perfeitos, mas gozar de uma liderança como esta é o que está no texto. O cabeça é Cristo, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que firma os nossos passos. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, não, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. É isso aí. Vou pedir. Ué, onde está a Daniela Rodolfo? Saiu ou está sentada? Daniela vai fazer uma oração de gratidão a Deus diante do hino que nós acabamos de cantar, agradecendo a Deus nós estamos aqui nesse culto de louvor e adoração a Ele, esse momento que o Senhor nos congrega aqui, pela graça e misericórdia dele. Só estamos aqui não pelos nossos méritos, que nós valemos alguma coisa, só estamos aqui porque Deus é muito bom. Amém. Deus é misericordioso, Ele nos trouxe aqui. Oremos com a Daniela. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor até aqui tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem sustentado a vida dessa igreja, Deus. Eu te agradeço, ó Pai, pela liderança, por cada um que o Senhor colocou para poder estar aqui fazendo o teu trabalho. Continue, ó Pai, abençoando tantos presbíteros quanto os familiares. Sabemos que às vezes ser líder não é fácil, mas que o Senhor possa estar, ó Pai, abençoando as esposas, os filhos, dando a eles o entendimento que a obra é do Senhor. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nesta igreja e todos que aqui congregam. Muito obrigado, porque foi aqui, ó Pai, que eu me converti. Eu sou grato por parte dessa liderança que pôde fazer parte da minha vida, e que o Senhor esteja sustentando e que eles possam, Pai, assim como foi usado na minha vida, ser usado na vida de outras pessoas também. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Podem se assentar, queridos. Nós vamos continuar em adoração. O conjunto coral tem oportunidade nesse momento.
abra sua Bíblia na terceira epístola de João, por favor. Versículo 2, terceira epístola de João, tem a primeira, a segunda e a terceira. É só um capítulo, vamos ler. Todos juntos, versículo 2, leiamos. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Versículo de número 9, leiamos. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Agora o versículo de número 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Deus nos abençoe. É interessante, meus irmãos, que quando a igreja nasceu, nós sabemos pelas palavras do médico Dr. Lucas, no livro de Atos, numericamente foi um espetáculo. Ela foi crescendo, 3, 5 mil, e foi de uma expansão. Mas de repente a igreja começou a sofrer perseguições. Mas enquanto a igreja era perseguida, meus irmãos, os apóstolos saíram de cidade em cidade, até de aldeia em aldeia, e foi plantando igrejas. E a expressão exata é esta, irmãos: plantando igrejas. Cidades pequenas, cidades maiores, polos. Uma coisa impressionante, a igreja cresceu. Perseguições externas continuaram das mais diferentes formas. Mas o interessante é que surgiram as questões internas da igreja, porque nós não somos uma comunidade, meus irmãos, de pessoas perfeitas, como infelizmente alguns imaginam, alguns gostariam, até nós. E nós vamos encontrar nas cartas pastorais, as pessoas querem ler a Bíblia de uma forma muito assim, sabe, romântica. Mas a palavra de Deus, ela não é romântica. Pelo contrário, até escatologicamente. A realidade que a igreja estava vivendo na época, e aquilo que estava apresentando para o futuro da igreja, é incrível. Mas ao mesmo tempo a Bíblia apresenta que tanto para aquela época como para o futuro, as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja. É interessante, meus irmãos, que o Senhor colocou justamente esses homens para escreverem essas cartas, visando habilitar a sua igreja a enfrentar os problemas daquela época, os problemas de dentro da igreja e os problemas que vinham de fora para dentro. E
o Senhor estava habilitando a igreja para enfrentar os problemas do futuro. Isso é tremendo, porque os problemas nem tinham vindo ainda. Não se sabia nem quais os inimigos que a igreja enfrentaria, não se sabia nem quais as circunstâncias pelas quais a igreja passaria, e o Senhor estava preparando a igreja. Hoje de manhã foi tratado um assunto aqui, que a Bíblia no Novo Testamento vai trazer isso de uma forma assim tão notória, a questão de relacionamentos familiares. Fala da implacabilidade de relacionamentos dentro de casa. Falou naquela época, meus irmãos, de coisa que aconteceria 2000 anos depois, de uma forma acentuada, desmedida. Então a palavra de Deus estava justamente naquela época preparando a igreja daquele momento e a igreja do futuro. Impressionante. Como que a igreja primitiva sofreu? O João aqui está velhinho, foi os últimos dos apóstolos a morrer. Ele aqui, ele se coloca como presbítero. Ele fala aqui, o presbítero, escrevendo ao amado Gaio. Ele nem fala que é o João que está escrevendo, é o presbítero. E aqui, nessa última carta dele, é interessante, porque ele vem falando na primeira carta do testemunho de Jesus para a igreja. Jesus é tudo na vida da igreja, porque nesse momento, tanto ele já estava sofrendo perseguição por ser o apóstolo, já velho, estava passando por tantas coisas, como a igreja. E a primeira carta é linda. Jesus é o advogado. Se nós pecarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Está aqui a ceia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Esta é a fé que vence o mundo. Nós temos a fé que vence o mundo. Ele é o nosso advogado. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Portanto, no meio dessas lutas, dessas perseguições, desses sofrimentos, entendam que o testemunho foi dado. Quem tem o Filho tem a vida. É maravilhoso. João vai dizer coisas expressivas sobre o Senhor Jesus para a igreja que estava sofrendo por dentro e por fora. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus tem a vida eterna. Ele fala para os jovens: jovens, vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vós e vocês estão vencendo o maligno. Essa carta, a primeira carta, é uma carta para dizer para a igreja que não tem perseguição dentro dela, não tem perseguição fora dela, que o inferno pode se levantar contra a igreja, que os falsos profetas podem estar dentro da igreja, que o joio pode estar dentro da igreja, mas que essa igreja, como nós cantamos no hino 49, a vitória é nossa em Cristo Jesus.
É o testemunho que ele fala aqui. E chama a igreja na responsabilidade. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo, e Ele nos tem dado conhecimento, entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em Seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E se a gente tiver de morrer por causa dessas perseguições, nós estamos no verdadeiro, e Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, fujam deles. Os falsos profetas tinham entrado no seio da igreja. Na segunda epístola, cuidado com os falsos ensinadores e como tratá-los. Aqui, meus irmãos, ele vai falar do testemunho que nós podemos dar mesmo no meio das perseguições, no meio das fraquezas, das lutas que vêm sobre nós. Ele vai falar aqui para nós de Gaio, de Diótrefes e de Demétrio. E são figuras da igreja, são pessoas lá da igreja, de uma maneira bem prática para nós. Nós vamos daqui a pouco receber os nossos irmãos que serão reinvestidos, ordenados. Por que a palavra-chave aqui é testemunho? A palavra-chave é testemunho, que nada impede, como nós lemos lá no texto de Efésios, se Cristo é o cabeça, se nós estamos unidos a Cristo, nada nos impede, e nem vai impedir de nós realizarmos a obra do Senhor. O Senhor nos colocou no corpo para nós exercermos a nossa função como o rim, como o fígado, como o coração, como o ouvido, como os olhos, como as mãos, como os pés. Não importa qual órgão, mas nós estamos no corpo para exercer uma função, e ninguém pode impedir, a não ser que eu não queira exercer a função. Aí o corpo sofre. Se nós estamos no corpo de Cristo e Ele é o cabeça, nós não tem como não sermos uma testemunha, seja boa ou seja má. Nós estamos ali para sermos problema ou para sermos solução. Nós estamos ali para sermos bênção ou para sermos maldição. Nós estamos ali, não temos como nós ficarmos no meio termo. Nós não temos como ficar neutros. Se nós estamos no corpo de Cristo, na igreja, não tem, eu sou um órgão do corpo. Eu decidi, pastor, eu decidi. Eu não sei fazer nada. Ou eu não quero fazer nada. Ninguém no corpo de Cristo, nem para ser maldição, mas você vai ser. Nem para ser problema, mas você vai ser. O texto vai nos revelar justamente isso. Meus irmãos, a declaração que chama a atenção aqui desse Gaio é impressionante. Ele não tinha riqueza,
O João estava orando para ele, o velhinho, o presbítero, estava orando para ele por prosperidade e por saúde. Ele não tinha recursos, eram poucos recursos, e ele não estava com a saúde boa. E o João vai se unir a ele, orando por ele. Mas uma coisa era impressionante: a alma dele era próspera. A vida espiritual desse Gaio, a vida espiritual desse homem, meus irmãos, era algo incrível. Esse homem estava com a saúde dele espiritual saudável. Esse homem estava com a vida espiritual dele robusta. Esse homem estava com a vida espiritual dele, meus irmãos, plena. Fraco espiritualmente, mas com a vida espiritual forte. Fraco financeiramente, mas com a vida espiritual rica. A tua alma é próspera. Se há alguma coisa que nós devemos buscar, é ter uma alma próspera. Todos nós. Eu sei que acontece diferente. Nós queremos buscar riqueza, nós queremos buscar um corpo fitness, nós queremos ajustar o nosso corpo para ter os moldes de um corpaço. Meus irmãos, o Gaio, ele queria ter uma alma daquele jeito. Ele não queria ter um corpaço, ele não queria ter um corpo saradão, ele queria ter uma alma sarada. Ele não queria ter, ele tinha. Mas João fala assim: eu vou pedir a Deus por você, para você também ter prosperidade. Eu vou pedir a Deus por você, para você também ter saúde, porque a sua alma, rapaz, dá gosto. Que maravilha a tua alma, que maravilha a tua vida espiritual, que maravilha. Mas, meus irmãos, como que era a vida espiritual desse homem para chamar a atenção do Gaio? Aí você pensa, né? Pastor, ele devia pregar muito bem, né? Ele devia ser um excelente professor de escola dominical. Pastor, ele devia cantar aquela maravilha, né? Ele devia tocar aquela maravilha, né, pastor? Com meus irmãos. Esse Gaio, se a gente for olhar aqui no texto, fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta de ouvir que meus filhos andam na verdade. Procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos. Gaio dava um testemunho. Ele acreditava e andava. Ele confessava e vivia. Ele não era uma coisa da igreja, meus irmãos, e outra coisa lá fora, não. Ele não dava um show aqui na igreja e era outra coisa fora daqui. O Gaio, meus irmãos, ele impactava, porque ele trazia consigo a verdade. Ele não era duas caras, ele não era hipócrita. O Gaio era o tipo da pessoa, ele vai dizer lá, ele defendia a
verdade, em amor. Ele era caridoso, irmãos. Ele era atencioso, ele dava uma atenção impressionante aos gentios. Ele preocupava com as pessoas. Ele recebia os servos de Deus na casa dele. Ele era hospitaleiro, atenciosíssimo, atenciosíssimo. Naquela época, os falsos profetas, os falsos mestres, eles eram andantes. Então eles aproveitavam, eles exploravam as pessoas que recebiam. Então eles iam nas casas dessas pessoas e começavam então a trazer mensagens, ensinos falsos. E o Gaio, meus irmãos, ele era experiente, e era uma pessoa que era zeloso e usado por Deus para proteger a igreja desses falsos mestres, desses falsos pastores, desses falsos missionários. Ele tinha fé em obras. Ele não era daquela pessoa, meus irmãos, que na igreja preocupava só com o ventre dele. Ele tinha um coração na obra. Mas era a particularidade do Gaio. Coisa mais linda. Os homossexuais são tão ordinários, tão imbecis, que eles vão usar a amizade do velhinho, do João, com o Gaio, para falar que eles tinham um relacionamento homoafetivo. São desconhecedores das Sagradas Escrituras e da história, que vão se servir desse texto, desse relacionamento de um servo de Deus abnegado, de alguém que está a serviço do reino de Deus, e de um líder como João, apóstolo do Senhor, está admirado de ter no rebanho e na obra de Deus alguém que é preservado até aquele momento para ajudar a igreja do Senhor a vencer as perseguições internas e externas. Sabem por quê? Porque na igreja, naquele momento, tinha o Demétrio. E Demétrio? Porque o inferno levantou um Demétrio dentro da igreja. Dentro da igreja. E o que o Demétrio fazia, gente? É pequenininho o texto, mas olha o estrago que ele fazia. Mas o Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhido. Primeiro, ele gostava de ter a primazia dentro da igreja, gostava de ser o bam dentro da igreja, gostava de aparecer dentro da igreja, gostava de mostrar trabalho dentro da igreja. Olha só, mas não é só isso não. Por isso, se eu for aí, farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Olha o Diótrefes, dentro da igreja, ele usava palavras maliciosas contra o velhinho, contra o presbítero João. Ele disseminava maledicência dentro da igreja. Olha o Diótrefes. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los. Olha o que o
Diótrefes fazia, os expulsa da igreja. Aí o homem era forte. É incrível acontecer isso na igreja presbiteriana, mas há 39 anos atrás eu encontrei um presbítero que fazia isso, expulsava da igreja. A gente tinha de correr atrás para mandar falar para a pessoa voltar, não, porque na igreja quem manda é o conselho, não é presbítero, não. Ele não aceitava calça esporte na igreja. As filhas usavam, mas ele não aceitava. Então, ele rasgava o véu, o gogó dele. E eu cheguei lá com 21 anos, um garotinho. 21 anos eu cheguei lá. Aí era um Davizinho com um Golias. Mas com 21 anos eu falei assim, ó, vamos levar para o conselho, que é o conselho que resolve. Até que ele se levantou numa reunião do conselho para me dar um soco. Me dar um soco. Eu não gostava também muito do louvor. Queria mandar no louvor. Não é assim não. A igreja presbiteriana tem conselho. O pastor não manda, nem o presbítero manda. O conselho resolve. Mas o Demétrio aqui, o Diótrefes, ele expulsava as pessoas da igreja. Tem gente que é assim, expulsar as pessoas da igreja. Aí vem o conselho: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, meus irmãos, a palavra de Deus vem e na adversidade, na perseguição, na luta, vem nos ensinar. Vamos juntos praticar o bem, vamos fugir da prática do mal, vamos vencer os nossos problemas. É por isso que Deus levantou João 3 cartas para dizer que quem nos dá a vitória é Jesus. Eu não tenho de sair vencedor de nenhum problema da igreja. Ninguém tem de sair vencedor de nenhum problema da igreja. Quem tem de sair vencedor é Cristo. Porque não é dos fortes da vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. E o Diótrefes aqui estava pensando só nele, achando que a igreja era dele, até expulsando as pessoas da igreja própria. Mas aí, meus irmãos, vem o Demétrio, o Demétrio. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho. Primeira coisa, todos lhe dão testemunho. Segundo, até a própria verdade dá testemunho dele. Você olha para aquela pessoa, você vê que ele é uma pessoa séria. Você olha para aquela pessoa e você observa atentamente, você pode confiar nele. É uma pessoa segura. É uma pessoa que você aproxima dele, você pode seguir junto com ele os passos. A verdade dá testemunho dele. E João fala assim: eu mesmo dou testemunho dele. E vai dizer assim: e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Eu não puxo o saco de ninguém. Não é porque é meu primo, é meu irmão,
meu filho? É meu pai? Não, o meu testemunho é verdadeiro. Se eu falo, é. João faz isso, irmãos, desse jeito que João fala. O Demétrio, o que o texto quer dizer, meus irmãos, que nós temos tudo para sermos bênçãos na vida uns dos outros, e Deus nos levanta para isso, para sermos bênçãos na vida uns dos outros. Nós somos o corpo de Cristo. Agora, se nós vamos colocar no corpo de Cristo, alguma coisa nós vamos ser. Pastor, não tem jeito de eu não ser nada, não tem não. Alguma coisa você está sendo, você está refletindo alguma coisa no corpo de Cristo. Se você não estiver exercendo o seu papel, você está adoecendo o corpo de Cristo. Porque se o rim não estiver funcionando, ou funcionando mal, se o fígado não estiver funcionando ou funcionando mal, se a unha estiver encravada, se ela estiver, ou da mão ou do pé, se ela estiver encravada, se a sua pele tiver uma coceirinha, um espinho, qualquer membro do nosso corpo, se não estiver bem, incomoda prejudicialmente. Se eu faço parte do corpo de Cristo, se eu estiver bem, se a minha alma estiver próspera, glória a Deus. No exame do Fabinho hoje, eu falei: Fabinho, você já pensou que sobre o nosso pesa uma responsabilidade? Não era para ser assim. Mas se for olhar, é o que nós ouvimos, vocês ouviram hoje pela manhã, né? Se o filho não puxar o exemplo do pai, se o pai não for exemplo para o filho, o que vai ser do filho? Né? A igreja vai olhar para você, vai olhar para mim. Nós não podemos errar, não. Entre aspas, né? Nós temos de vigiar muito mais do que os membros da igreja. Porque nós precisamos nos esforçar ao máximo para sermos um modelo para eles. Então, nós presbíteros, nós diáconos, pesa sobre nós esta maior responsabilidade. Nós precisamos nos esforçar para sermos modelos. Mas eu trouxe para nós hoje o Gaio Jóteres, o Demétrio, para mostrar para nós que a igreja de Cristo é assim. Sabe por quê? Que desde que ela nasceu, o inferno se levanta para atacar a igreja de fora para dentro e dentro dela também. Mas, meus irmãos, nós vamos orando, nós vamos recebendo a palavra de Deus, nós vamos lendo a palavra de Deus, nós vamos sendo tocados pelo Espírito Santo de Deus, alimentados na hora da ceia do Senhor, e nós vamos completando anos de vida. A igreja vai completando anos de vida na certeza que nós nunca seremos perfeitos, mas nós temos de buscar a santificação continuamente. Nós temos de enfrentar os nossos problemas. Foi o que o velhinho presbítero aqui estava fazendo. Ele tocou na igreja lá com Gaio, com aquela alma sarada,
mas encontrou um Diótrefes que gostava de aparecer e de mandar. Ele foi para lá para colocar o Diótrefes no lugar dele. Ô velhinho abençoado. E ele tinha lá o Demétrio, que até a verdade dava testemunho dele. Que bênção, irmãos. Nós vamos receber aqui hoje 4 oficiais. Eles não são perfeitos, mas que Deus os abençoe a serem bênçãos nessa igreja, serem bênçãos no nosso meio. Quiçá sejam Gaios, sejam Demétrios. Se aparecerem aqui Diótrefes, que surjam no nosso meio aqui os velhinhos, os Joãozinhos, presbíteros, homens de Deus, para ajudá-los a vencer as suas fraquezas. E a igreja continua caminhando, porque aquela igreja lá já tem 2000 anos que as portas do inferno não prevaleceram contra ela. Comemoramos a reforma protestante aí 507 anos. Não prevaleceu. A igreja continua de pé. Nós fizemos aniversário. Nós continuamos firmes, fiéis, seguindo a Cristo. Nada de orgulho, nada de vaidade, nada de arrogância. Isso é coisa dos Diótrefes. Como diz a minha esposa, eu repreendo ela, está repreendido. Não. Quem nasceu para ser Diótrefe, só se Deus libertar. Quem nasceu para ser Diótrefe, vai ser Diótrefe, vai ser problema. Só se Deus libertar. E a igreja tem de estar preparada para enfrentar com amor tudo que se levanta contra a igreja. E Deus deu uma liderança para a igreja para isso. Que Deus nos abençoe. Amém. Quero convidar aqui à frente agora o Mateus Fidelis. Quero convidar Sidney Gonçalves e o Ederson Fidelis nesse momento. O presbítero Ederson foi reeleito na última Assembleia Geral Extraordinária. Diácono Mateus e Diácono Sidney também foram reeleitos na última Assembleia Geral Extraordinária. A palavra de Deus nos diz aqui em 1 Coríntios 11: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou também um cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Interessante que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e ele tomou o cálice. Vocês
terminar um mandato. E esse mandato serviu de experiência para vocês. Esse é o primeiro mandato, né, Mateus? Primeiro mandato seu, o Sidney tem mais e o Ederson tem mais. Mas é interessante que o desafio de servir ao Senhor cada vez mais é maior, né? E Jesus que veio aqui e fez o que fez por amor, e a linguagem de Jesus o tempo todo foi que ele veio para servir, não para ser servido. E naquele momento ele vai deixar algo tremendo. Na noite em que ele foi traído, o apóstolo Paulo vai dizer, foi quando ele deu tudo de si. Ele deu o seu corpo, ele derramou o seu sangue. Quanto mais experiências a gente vai tendo no ministério, no serviço, hoje as pessoas ficam quase que sobrecarregadas, cansadas, desmotivadas. Algumas querem entregar o cargo. Com Jesus foi diferente, né? Ele foi acumulando tantas coisas na caminhada, e naquele momento ele fala: agora eu vou entregar tudo que eu tenho. Ele entregou a sua vida por amor. Então é isso aí. Se vocês acham, viu, Ederson, a emergência está chegando, Sidney, se vocês acham, você está começando, que já tem muita experiência com o serviço, ainda tem muita coisa para ser feita. Ele deu tudo, ele deu o seu corpo, ele derramou o seu sangue. Não é que a obra é grande, não. É o exemplo de Cristo, né? Paulo, ele fez o que fez no ministério porque ele fala que ele era imitador de Cristo. Eu creio que essa alma rica de Gaio, ela vai passar por aí. O nosso modelo é Cristo. A gente deve dar, entregar, servir, porque nós não fazemos para a igreja física, nós não fazemos para homens, é para Ele. Nosso modelo é Ele. E foi no momento em que ele foi traído, decepcionado, arrasado. Ele já tinha recebido o não do pai. 3 vezes ele pediu. O pai falou assim, não, para ele. Então ele foi e deu tudo o que ele tinha. Ele já tinha esvaziado da sua glória. Agora ele dá a si mesmo. Ele deixou a glória. Agora ele dá a si mesmo o seu corpo, o seu sangue. A pergunta que eu faço para vocês três nesse momento é: vocês estão nesse momento prontos e decididos a continuar o ministério que Deus confiou a vocês diante dessa igreja, diante daquele que vos chamou e designou para esse ministério, uma vez eleitos pela igreja? Ederson, no presbiterato, sim? Sim. Mateus, no diaconato da igreja? Sim. Sidney, no diaconato da igreja? Sim. No período agora de mais 5 anos, não é isso? Vou pedir aos membros da igreja que se coloquem de pé, por favor. Os membros da igreja, e respondam. E respondam levantando a mão, por favor. Meus membros
membros dessa igreja, a Igreja Presbiteriana de Mendes Pimentel, vocês se comprometem novamente a estarem subordinados à liderança desses nossos irmãos, enquanto eles estiverem fiéis às Sagradas Escrituras e à Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vocês se comprometem a honrá-los e obedecê-los, sim? Levante a mão, por favor. Amém. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Alô. Senhor, obrigado por essa oportunidade que o Senhor concede à tua igreja e aos teus servos, eleitos em assembleia. A vontade da igreja manifesta, mas que seja a vontade do Senhor. Ó Deus, que o Ederson tenha saúde física, espiritual e emocional. Abençoe sua casa, Shirley, Alberto, Felipe. Conserva-os para a glória do Senhor, para o crescimento do teu reino aqui dentro da igreja e fora da igreja. Sustenta-os, que sejam instrumentos para a vida dessa igreja abençoadora. Mateus, ó Deus, cuida dele, sua saúde física, sua saúde emocional e espiritual. Seu casamento agora, Pai. Ó Senhor, confirma esta união e conceda-lhe, Pai, um lar muito, mas muito abençoado, firmado na rocha. Abençoe seus pais, seu irmão, toda a sua casa. Faz dele um instrumento mais e mais abençoador aqui nesta igreja como diácono. Sidney, Pai, cuida dele, de sua saúde física, emocional e espiritual. Sua casa, ó Deus, sua esposa, Tati, seus filhos, Pai, sua filha, seu filho, cuida deles, ó Pai. Larissa lá na faculdade, seus estudos, cuida, ó Deus, do seu filho, abençoa, ó Deus, a sua saúde, abençoa, ó Deus, para que o seu lar, a sua casa, toda a sua casa possa estar, ó Deus, firmada mais e mais no Senhor. E Ele, Pai, que tem dedicado no diaconato dessa igreja, prossiga cada vez mais com alegria, cada vez mais, ó Deus, com dedicação, fazendo para o Senhor. Cuida dele, Pai, cuida da igreja, através do ministério que eles vão estar exercendo doravante nesse próximo mandato. Seja glorificado o Senhor na vida deles e no ministério deles, no nome de Jesus. Amém. Podem ficar de frente, a igreja pode se sentar por enquanto. Nós declaramos, meus irmãos, como presidente do conselho da igreja, os nossos irmãos devidamente reinvestidos no cargo para o qual eles foram reeleitos, né? E depois ele deve estar cumprimentando-os ali na porta, né? Para esse próximo mandato aí. Com eles aqui, eu quero chamar agora todos os presbíteros aqui à frente, mais os diáconos, e quero chamar agora sim Fábio Ferreira de Melo para estar aqui. Eu acho que eu falei que ele ia de terno, Valquíria. Ele podia ir lá na casa dele com terno, gravata, por favor.
presbíteros que estão aqui, podem vir. Meus irmãos, o Fabinho foi ouvido hoje por nós, e eu gosto de destacar alguma coisa, né? E eu perguntei ao Fabinho: Fabinho, você ficou feliz com a sua eleição? Alegre? A palavra de Deus diz que é uma honra, digo de honra, estarmos, né, no ministério. E ele respondeu, mas uma coisa que chamou a atenção no Fabinho é sobre a vida devocional dele. E ele falou que ele tem horário, ele ler a Bíblia, ele orar. Ele falou que ele tem um horário em que ele está no quarto orando, a Valquíria está com o Felipe no outro quarto orando. A esposa dele é católica, mas é católica praticante, que ora com o filho. E porque a gente sabe que, assim como nós temos muitos evangélicos, nós temos católicos que são só de boca. Mas graças a Deus, o Fabinho, isso nós destacamos, porque nós temos aqueles que lutam hoje e aqueles que nem lutam para tirar um tempo de oração devocional, de leitura da palavra de Deus devocional. Nós não estamos falando em culto doméstico, nós estamos falando de alguém que reserva um tempo para ler a Bíblia e para orar. E a palavra que eu quero deixar para o Fabinho, por isso que eu escolhi esse texto também, Fabinho, é esta observação que João viu em Gaio, essa alma próspera de Gaio. Isso que fez com que João o amasse. Ele não tinha riqueza, ele não tinha muita saúde, mas ele tinha uma alma próspera para mim. Ele tinha uma vida espiritual, abençoada, robusta, sarada. Então que Deus te abençoe, ser zeloso pela sua vida espiritual, e você sendo zeloso pela sua comunhão com Deus, sabe? Você pode estar certo, não tem como você não ser um instrumento de Deus aqui nessa igreja como diácono. Não tem como. Quem sabe no futuro como presbítero, não tem como você não ser uma bênção de Deus aqui. Alma próspera, isso é o que nós temos de procurar na nossa vida. É você dedicar o que você tem, seus dons, talentos, seu tempo, seus recursos para Deus. Deus te abençoe muito. Mas para isso, nós queremos perguntar: você reafirma, Fabinho, toda a sua fé, sua confiança no Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que se revelou vindo a este mundo na pessoa de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, e que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, nos prometendo um Consolador, o Espírito Santo, e que foi assunto aos céus e cumpriu a promessa. O Espírito Santo veio e ele foi derramado aos judeus, primeiramente aos gentios, e é o Espírito Santo que nos convence, nos faz novas criaturas em Cristo e nos capacita para servi-lo com dons espirituais e com chamados específicos, como para ser um oficial da igreja. E você foi chamado para ser, no momento, um diácono. Você confessa a sua fé
esse Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Sim, Fabinho? Sim. Você entende que a obra realizada por esse Deus Trino, essa obra, ela o qualifica, mesmo sendo um pecador, a servi-lo, mas para isso você vai ter de lutar contra o pecado na sua vida. Você não é perfeito, mas você vai santificar-se diariamente, para que você possa produzir frutos dignos do arrependimento e servir a Deus em novidade de vida, Fabinho. Quer dizer, a natureza pecaminosa que nós temos, ela não impede você de ser um servo fiel a Deus, não impede você de dar frutos na obra de Deus, não impede você de ser um instrumento valoroso de Deus aqui nessa igreja. Enfim, você, Fabinho, se compromete aqui e você vai continuar lutando contra as suas fraquezas e pecados e vai procurar santificar a sua vida para ser um servo abençoado e abençoador. Sim, Fabinho? De novo, você se compromete neste momento a obedecer o governo da igreja, as suas leis, se compromete a obedecer a doutrina da igreja, você se compromete a estar sujeito às autoridades nela constituídas, e como também a sua liturgia, enquanto elas forem fiéis à palavra de Deus. Se elas desviarem da palavra de Deus, você não é obrigado, mas enquanto elas forem fiéis à palavra de Deus, você se compromete a obedecê-las e a defendê-las. Sim. Sim. Os membros da igreja querem se colocar de pé, por favor. De igual forma, mais uma vez vocês confirmam nesse momento receber o nosso irmão membro Fábio e tê-lo no corpo de oficiais da nossa igreja, exercendo o diaconato da igreja para um período de 5 anos. Sim? Uma vez que o recebem, prometem honrá-lo nesse ofício e estarem sujeitos à sua liderança enquanto ele estiver de acordo com o governo da Igreja Presbiteriana do Brasil, estando ela fiel às Sagradas Escrituras. Sim? A igreja continua de pé. Fabinho, se ajoelhe aqui, por favor. Venham todos, vamos impor as mãos sobre ele. Esse é o momento, meus irmãos, que nós chamamos da ordenação ao Sagrado Ministério. Vamos impor as mãos. Ah, Senhor, graças a Ti. Tua palavra diz que é o Senhor quem chama, quem capacita. O Senhor é quem envia. O Fabinho, Deus, o Fábio, ele está à Tua mercê. Eu sei. Nós sentimos hoje que ele tem vontade. Ele está pronto, Deus.
Então, ó Deus, enche o coração dele, a mente dele, que teu Espírito o tome, capacitando-o plenamente, para ele ser bênção, bênção mesmo. Tira toda timidez, todo medo, receio, molda o Fabinho, Deus, com o passar dos anos, que ele entenda que o Senhor começou uma obra e o Senhor é fiel para completá-la. Na minha vida o Senhor não completou ainda, na vida dos presbíteros aqui, dos diáconos aqui, e o Senhor vai continuar fazendo a obra na vida dele. Obrigado, porque não é de uma vez. Então que ele descanse no Senhor, que ele se entregue ao Senhor. Cuida da saúde dele, Pai. Cuida mesmo, Pai, do seu emocional, cuida da sua vida espiritual, faça-o crescer espiritualmente. Não é para ser crente, é para ser servo, para ter uma comunhão bonita com o Senhor. Não é para ser presbiteriano, para ser, ó Deus, instrumento do Senhor poderoso, servo fiel. Te agradeço pela Valquíria, pela esposa, como ele disse para nós ali hoje, que tem sido uma ajudadora, uma companheira. Cuida dela, Senhor, faz dela bênção na vida dele. Obrigado pelo Felipe, pelo filho que o Senhor deu, está com saúde, que ele continue com saúde. A Valquíria também, Pai, faz desse lar um lar cheio da tua glória, da tua presença, da tua graça. E nós oramos como família IPMP para que o Fabinho, ó Deus, ele se deleite na tua presença aqui nessa igreja. Amém. Que a igreja o receba, o reconheça como o velhinho presbítero João se deleitou com Gaio e com Demétrio. Que a tua igreja se deleite com o Fabinho, com aquele que está envolvido na tua obra para valer. Muito obrigado pela história que a igreja está fazendo hoje com esses oficiais. E nesse momento, com a ordenação do teu servo, o Fabinho, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá, filho, fica de pé. Vou pedir a Marceléia, a Dona Maria do Cartório, que vão lá dar um abraço na Valquíria para nós, por favor. Silvana. Dona Carmen também, por favor. Dona Carmen, vai lá, por favor. Deus abençoe a Valquíria. Meus irmãos, aqui está o mais novo oficial da nossa igreja, diácono, saradão, pronto para carregar banco no casamento, velório, tocar cachorro, mas que nada, está aqui alguém para trabalhar muito no nosso meio. Vamos recebê-lo com muito carinho, tá bom? Na porta nós vamos abraçá-lo. Pode sentar aqui de uma vez. Olívia, vamos cantar um canto. Você está atrasado.
Romanos, no capítulo 6, versículo 5, nós lemos assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Ontem foi dia de finados, irmãos, e eu comecei a fazer um levantamento das pessoas que Deus levou aqui da nossa igreja, esses 29 anos que eu estou aqui, e um momento de saudosismo, né? E eu estava pensando, porque a morte, ela tem um significado para o ímpio lá fora, mas na nossa vida, na vida do cristão, a morte, ela não deve ter o mesmo significado, porque nós podemos dizer que tragada foi a morte pela vitória, e é verdade. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele venceu o pecado, e o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, esse momento aqui nós somos chamados não para ver só um lado da história, a morte. Nós somos chamados para ver a vida. Aqui nós somos chamados para ver não apenas o lado do pecado, mas para ver a graça. Aqui nós somos chamados para ver a justificação, que o Senhor nos perdoa, porque nós continuamos pecadores, mas por causa da cruz, diz o texto, nós hoje, quem morreu está justificado do pecado. Essa é uma bênção que o Senhor nos concedeu, e é maravilhoso quando eu consigo pensar na morte e naqueles que morreram com Cristo, e saber que a morte não tem o peso na minha vida que ela tem para aqueles que morrem sem Cristo. Na vida do verdadeiro cristão, a morte, ela precisa ter um sabor de vitória. Graças a Deus por isso. Principalmente quando esse texto nos diz, preste atenção, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, também, certamente, o seremos na semelhança da ressurreição. Glória a Deus. Nós temos a esperança que na ressurreição nós ressuscitaremos para a vida eterna. Aquele cenário é perturbador. Ele vai vir e separar os da direita e os da esquerda, os cabritos das ovelhas, todos ressurretos. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro, depois os outros, os que morreram sem Cristo, mas todos vão ressuscitar, porque não era vontade de Deus a morte. O salário do pecado é a morte, mas não era vontade. Deus faz questão de ressuscitar até os ímpios.
todo olho o verá. Mas depois de todos ressurretos, aí sim, uns vão para a vida eterna e outros para a morte eterna. Por isso que a morte na vida do cristão não tem o mesmo peso que tem na vida dos ímpios. Não tem. Eu posso sentir saudade, eu posso sentir dor pela ausência, mas tragada foi a morte pela vitória. Os fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, eles serão ressuscitados para a vida eterna. Eles vão ouvir: vinde benditos de meu Pai, para o lugar que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Você que vai participar da ceia agora, e você que não vai participar, curva a sua fronte, fale com o Senhor. Essa é uma questão muito individual. Fale com o Senhor. Oremos. Ó Deus, nós te damos graças pelo pão e pelo cálice que temos sobre a mesa, símbolos, meramente símbolos, mas eles trazem, ó Deus, uma história vivida pelo teu Filho na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida por nós, ele tratou dos nossos pecados, ele nos trouxe o perdão dos pecados, ele nos trouxe a vitória sobre a morte, ele nos trouxe, ó Deus, o direito à eternidade com Cristo. Miseráveis pecadores que somos, agraciados pela vitória de Cristo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade aqui. Obrigado porque um dia eu confessei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador publicamente, em obediência àquilo que Jesus mandou que fizesse. E obrigado que a fé não foi eu que escolhi, a fé é um dom de Deus. E nesse momento, ó Deus, que o Senhor venha nos purificar de todo pecado e que nós possamos participar conscientes de que nós precisamos continuar na luta, confiados na tua graça, no teu perdão e na obra do teu Santo Espírito em nós. Abençoe aqueles que vão participar, eles precisam muito do Senhor. E abençoe aqueles que não podem ainda participar. Nós oramos por eles, que em breve eles tenham a oportunidade de fazê-lo nesta ou em outra igreja, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que o Senhor Jesus, ele tomou o pão, ele partiu, ele deu aos seus discípulos, aos seus seguidores fiéis que estavam andando com ele, só para eles. Com a multidão ele não fez isso não, ele fez isso com seus discípulos. Tomai e comei, isso é o meu corpo que é dado por amor de vós, fazei isto em memória de mim, até que eu venha. E ele vai voltar.
Participemos do primeiro elemento, o pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi dado por amor de nós. Bem mais que forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. O Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: irmãos, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que comerdes o pão, beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor. Todas as vezes. É interessante. A disposição do Senhor de nós lembrarmos da purificação dos nossos pecados, do perdão dos nossos pecados. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor. É um momento de proclamação. A gente olhar para dentro de nós mesmos e ter a certeza de que o Senhor quer é que nós tratemos o pecado com seriedade. E Ele vai ser fiel na sua aliança conosco, de nos perdoar. Nosso coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Participemos do segundo elemento neste momento, com sinceridade diante do Senhor. Por
Não, vamos fazer o seguinte. Irmão, sexta-feira nós vamos receber aqui uma média de 60 pessoas de fora, é o Congresso Presbiterial do Trabalho Feminino do Presbitério Rio Doce. Nós vamos hospedá-las, vamos ficar aqui, vão dormir aqui nas dependências da igreja. Nós precisamos de 60 colchões, deve ter lá uns 20 só. Essa semana nós vamos correr atrás disso.